Fala aí galera, beleza que faço eu, Edu, também mais um vídeo, rapaziada. Nossa, me bolei tudo aqui já no início do vídeo. Mas é isso, trazendo mais um vídeo de cartola aqui pra vocês, galera. Bora trazer o vídeo de hoje, falar da última rodada e também falar dessa que vai vir amanhã, já rodada, na verdade a rodada já começou, porém o mercado só fecha daqui 20 horinhas, né, no sábado, trazendo o vídeo em cima da hora, mas é isso, o vídeo de trabalhador não é nada fácil, tá bom? Então, bora que bora, começar o vídeo. Né, vamos falar dos rodadas, uma rodada pontuação 94,73, não foi a melhor pontuação porque a gente teve uma rodada com 105 pontos, né? Mas agora 94, uma ótima pontuação e poderia ter sido bem mais, porque né, deixamos dois jogadores de fora, né? Um que a gente nem sabia que ia jogar, mas o outro principal jogador da rodada a gente acabou deixando de fora, tá? Mas o total tá bom até então, tá 6 rodadas, poderia estar mais, é claro, né? Mas ainda assim estamos mantendo uma média boa, né? A gente só foi mal nessa rodada aqui, o resto a gente tá bem consistente, tá? O patrimônio também deu uma subida muito boa, tinha caído muito e agora subiu muito. Então a gente consegue, com essa subida de patrimônio, escalar um time bem forte pra essa rodada, tá? Né, na última rodada a gente foi com esse time aqui, tá? A gente acabou botando o Vitor Gabriel no vídeo mesmo, porque ele não tava no time, acabei colocando e deu muito certo, né? Meteu 2 gols de cabeça, impressionante. Alan Patrick também foi muito bem. O Escobar sem SG 9,80, cara. O Escobar é muito bom pro Cartola, impressionante. Tá, o meio de campo nosso foi a pior parte, né? Tirando o Alan Patrick, claro, mas o Felipe Anderson e o Gerson não foram bem. Aí o Rasqueta fez mais de 19 pontos, né? Então isso acabou prejudicando a gente. Acertamos no Hulk, porém erramos nos dois atacantes, né? Que era o Verrete e era o Estevão, tá? É claro, também não jogou o Bruno Fux na zaga, que acabou entrando o Lucas Halter, tá? Mas acontece. Fazer o que? A rodada ainda foi boa, a pontuação foi boa. Poderia ter sido mais, mas né, fazer o que? Acontece. Vamos falar dessa rodada, gente, porque nessa rodada tem algumas opções de goleiros bons, mas eu vou gastar menos no goleiro, tá? Meu goleiro pra essa rodada vai ser o Fernando Miguel, já vou deixar de cara isso, tá? É um confronto, acho que pode ser que o Ceará pegue o SG, o Vitória não é um time que finaliza muito, tá? Mas o Ceará em casa eu acho que é favorito sim, fez uma boa partida contra o Palmeiras, tá? Jogando em casa, perdeu por causa de uma bola parada, então pra mim o Ceará eu acho que é mais time do que o Vitória, então eu vou estar apostando no Fernando Miguel, porque é um goleiro barato e bom. Outros opções de goleiros bons. Acho que o Gabriel Brazão quanto o Guilherme pode ser uma opção boa. Acho que vai ser um jogo de bastante finalizações. Então, tanto o Volpe quanto o Brazão são apostas interessantíssimas, tá? Mas eu não acho que o. Nossa senhora, que começou música no meu celular, gente? O meu celular tá maluco aqui. É... Mas eu acho que os dois goleiros são opções boas. Porém, são opções mais arriscadas porque não é garantia de SG nenhum nem outro. Tá? Acho bem difícil SG nesse jogo. Tá? O próprio caso do Cleiton também, acho que é um jogo difícil de SG e eu não confio muito em finalizações do Mirassol. O Mirassol geralmente tá finalizando, tá fazendo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E daí outras opções de goleiro, eu acho que o Rossi pode ser interessante, um jogo aberto entre Cruzeiro e Flamengo. O Everton acho que tem chance de pegar SG e defender bastante chutes. O Fábio tá sendo mais claro pela questão do confronto, tá? Mas eu acho que se o Fluminense tomar gol, o Fábio não vai pontuar bem, tá? Então tem que ficar de olho. Eu acho que o Hugo Souza também essa rodada é bem válido, tá? O Corinthians é um time que cede bastante finalização, o Inter não é um time ruim, porém o Hugo salva muito, né? Então pode ser uma ótima opção. E eu ficaria com essas opções mesmo, beleza? Eu ficaria com essas. Eu vou no goleiro mais barato, porque vou investir mais em outras opções, né? Então eu não vou estar gastando todo esse absurdo, não, numa posição que não gera tanto ponto, né? Claro, daí alguém vai olhar aqui e vai falar, nossa, mas o Cássio fez 11,50. É de vez em quando, né, gente? Pô, acontece. Então vou indo com o Fernando Miguel no saudável pra pegar esse G com um goleiro barato, tá? Bora pra lateral, gente, porque na lateral eu vou ativar fio de dúvida, porque caso tenha alguém, a gente vai ficar de olho também. Tá, mas meus laterais até então vão ser Juninho Capixaba, tem que estar, eu comprei um pouco disparelho, né? O Mirassol não é ruim, tá? Mas o Juninho Capixaba é muito bom de cartola, tá uma média básica muito bom, 21 assistências, já fez gol na rodada, já fez gol no campeonato, então, cara, tem que ir com ele, o Fábio Bragantino também é boa. E meu outro lateral vai ser o GI do Palmeiras, vamos tentar buscar SG e também média básica, 5 pontos em média básica o GI, 16 de armas em 6 jogos, tá uma fase muito boa, e eu acho que o SG pode vir facilmente. Daria pra ir de Samuel Xavier se jogar? Daria, ótimo lateral também pro Cartola. Tem o René também, o René vai jogar essa rodada? Não sei se vai jogar, cadê o René? Se jogar o René, René é uma baita opção também, né? Não tá aqui. Quem vai ser o lateral? Gabriel Fuentes. Então daí, gente, é Samuel Xavier e olha lá, tá? Mas eu gosto de outros laterais rodados. Acho que Bernabé poderia ser uma opção válida, que é um jogo aberto entre Corinthians, tá? Entre Corinthians e Inter. Mas eu vou deixar de lado, né? Não foi bem contra o Juventude, não vou confiar contra o Corinthians. É claro, o Bernabé estoura muito fácil no Cartola, então daria pra ser uma opção. Tem outras opções interessantes, acho que o Wesley contra o Cruzeiro é muito bom, tá? Sempre muito bem de pontuação, Wesley, muito consistente. O próprio Piqueires, porém o Piqueires não tá tendo muita média básica, tá? 4 desarmes apenas, ele tá apontando mais na questão dos gols. Então, né, se tiver um pênalti ali, ele pode ser que bata. Eu tô indo confiando que não vai ter um pênalti, tá? Então eu vou estar indo confiando no Jair pela questão da média básica. Tem o Escobar, gente, que, pô, pelo amor de Deus, olha, a pior pontuação dele foi 6,40. E o Santos nem pega esse G, cara. O Santos, eu não sei se o Santos teve algum jogo que ele pegou esse G, mano.
É impressionante o Escobar pro Cartola, impressionante mesmo, baita lateral pro Cartola. Então se você quiser apostar em desarmes, é o Escobar, mano. Eu não tô indo com o Escobar porque eu acho que o GA e o Capixaba nessa rodada tem chance de pegar SG e fazer desarmes, fazer pontuação maior, tá? Mas o Escobar, olha, que lateral consistente. Se você quiser calar o Escobar toda rodada, ele vai te render ponto. E, cara, é impressionante. Vai te render ponto muito fácil. E não desvaloriza, né? O bicho só consegue valorizando. Impressionante, tá? Outros atrás bons pra essa rodada, se o Arthur Lucas jogar também seria uma opção interessante. Tem o Diego do Ceará, cara, que, se eu não me engano, é o Dieguinho. Se eu não me engano, se for o mesmo jogador, o Dieguinho já tá jogando pelo meio, tá? Então por isso que ele tá rendendo uma pontuação boa. Eu acho bem interessante. Se você quiser uma aposta ousada, Reinaldo tá nela, tá? Porque o Reinaldo tá fazendo gol toda a rodada. Olha, é válido sim o Reinaldo pra essa rodada como uma aposta, tá? Gosto do Matheus Bahia, tá bem consistente no Cartola, fez algumas atuações boas, tá? Poderia ser uma opção interessante. E daqui pra baixo realmente tá mais complicado. Eu prefiro os laterais que eu falei, eu acho que os melhores laterais são Juninho Capixaba, é GA, é Escobar, é o Samuel Xavier se jogar. Então tem opções boas pra essa rodar como lateral, tá? Eu não vou mexer nas minhas laterais, mesmo gostando muito do Escobar. Acho difícil deixar ele fora o Escobar, mas nessa rodada eu vou deixar. Zagueiro, gente. Zagueiro eu vou botar zagueiro barato, porque não vale a pena arriscar em zagueiro caro. Se for em zagueiro barato e rendeu, tá? Nosso primeiro zagueiro vai ser o Freitas, pra tentar ter esse SG do Fluminense. Tem que ter pelo menos um, tá? Até agora não tinha um SG. Porém, o Fluminense tá muito bem, o Sport tá mal. Porém, o Sport também é um time chato. Pode tirar SG tranquilamente. E nosso outro zagueiro, por enquanto, cara, eu tô muito na dúvida entre o Léo Ortiz e o Guzmán Rodrigues. O Guzmán Rodrigues por causa do confronto, tá? O Léo Ortiz também não tá tendo uma fase muito boa em questão de pontuação, tá? Tá conseguindo agora pegar SG, né, mas não pontua de média básica, e o Guzmán muito menos também. O Guzmán não pontua muito, não. 4 desarmes, mas o Bragantino tá sendo mais eficiente no SG. Então tá bem difícil de eu pensar em alguém pra essa rodada. Eu acho que se eu fosse pensar em valorização, o Guzmán com certeza era uma boa, tá? Mas eu tô muito na dúvida, porque pra mim o Mirassol tem alta chance de quebrar esse SG do Bragantino. Eu tô indo pro Capixaba por ser muito bom pro Cartola. Então, cara, é uma dúvida muito da Cruel, tá? Muito da Cruel mesmo. Dificílimo essa dúvida. Porque eu não tenho dinheiro pra botar um cara melhor. Eu acho que daria até pra apostar num Ramalho, né? Mas é muito complicado. Até o Júnior Alonso, mas eu tenho certeza que o Galo vai perder esse SG, né? Poderia apostar em alguém do Bahia, mas é um jogo dificílimo contra o Botafogo. Então fica uma situação muito complicada. Tá? Então, eu tô muito na dúvida desses dois jogadores. Eu acho que, por enquanto, eu vou ir de Guzmán por causa da desvalorização dele. Então, eu vou tentar pegar esse SG. Se der errado, deu, acontece, vamos que vamos. Né? Fazer o quê? Mas eu vou apostar nele. Outros zagueiros bons, como falei, Léo Ortiz, um bom zagueiro pra rodada, tá no mais escalados. Inácio, se você tem dinheiro, pode dobrar, eu acho que a zaga do Fluminense. Porque se você não for com dois jogadores do Fluminense na zaga, que nem eu, o Inácio e o Freitas te fecha bem. Eu acho que pode ser uma opção boa pra tentar pegar esse SG, tá? Aqui pra cima tem algumas outras opções boas. O Gustavo Gomes, se você tiver dinheiro, cara, acho que é uma boa opção. Bola aérea, meteu gol no último jogo contra o Ceará. Vem numa fase boa, tá? Não desarma tanto, mas ainda assim tem essa bola aérea muito forte. E também tem o Pedro Henrique, né? Que com 11 desarmes é um cara que aparece mais do que o Guzmán, porém, custando 8 cartões, eu não vou gastar 8, porque meus outros jogadores vão ser muito caros, tá? E é claro, tem o Vitor Gabriel, né? Meteu 2 gols de cabeça, é difícil você não pensar nele, né? Mas é muito caro, valorizado, não vou correr dele. Nessa rodada, gente, eu não vou deixar o Rascaeta de fora. Deixei de fora na rodada, deu muito errado. Vou ter que ir com ele. Essa rodada pra mim é sem mistério nos meias, tá? Pra mim é Rascaeta, é John Arias, e meu último meia vai ser o confronto mais aberto, assim, da rodada, John. Muito desvalorizado, interessantíssimo. Tem média básica, tá? Não contribui com pontuação. Vou ter ido com ele, vamos ver se faz um gol, alguma coisa do tipo, tá? Se você não cair de Rascaeta, eu acho que tem outras opções boas pra você cercar. Eu acho que você pode ir com o Scarpa, que mantém uma média básica mesmo com esse Atlético Mineiro horrível, tá? Tem o Richard Rios também do Palmeiras, que, cara, entrega muito de média básica, desarmes, né? 12. Tem assistência, vira e mexe e faz gols, então contra o Vasco acho que pode ser uma opção interessante, tá? Tem que ficar de olho nele pra rodada. Gosto do Rubens, eu quase fui de Rubens na última rodada, e cara, a média básica do Rubens é impressionante, mesmo não jogando de lateral, né? E às vezes quando ele joga, né, ele cai com meia no Cartola, né? Mas ainda assim, uma opção bem interessante pra média básica. E aqui pra baixo, realmente, aí fica mais complicado, tá, gente? Eu prefiro os mais caros mesmo, e o John, porque não tem jeito. Pra mim, os melhores da rodada são esses, tá? Não tem como fugir muito disso. Tá, eu tô indo nas canetas porque a fase das canetas é sensacional, o Flamengo tá melhor que o Cruzeiro é bem frágil também, tá? E, pô, o Rascaeta tá numa fase maravilhosa. Tem ido ex, tem tudo isso. O Rascaeta gosta de meter gol no Cruzeiro também. Então vamos tá indo com ele. Nosso atacante, gente. Eu vou ter que gastar 24 cartões no Pedro. Eu vou riscar, a fase do cara tá sensacional, pô. O cara toca na bola, faz gol. Só que ele foi mais, fez 3,90. Claro, olha, se o Flamengo for mal, a gente vai tomar no cu legal, tá? Porque, pô, a gente tá com dois caras super valorizados com a Rascaeta. Porém, o resto do time tá inteiro desvalorizado. Isso é muito importante. Porque a gente vai se ferrar se o Flamengo for mal, tá? Até se o Flamengo for bem, a gente vai perder cartoleta com esses dois. Mas é importante a gente ganhar cartoleta com os outros, tá? Pra manter essa. Não perder cartoleta no total, tá?
Outras opções boas de atacantes. Cara, o Igor Jesus, nessa fase ruim do Botafogo, ainda assim tá metendo muito gol, 2 gols, uma assistência, 20 finalizações, finaliza muito, tá? Então, cara, o Igor Jesus poderia ser uma aposta muito interessante essa rodada, né? Acho que o Rony também achei interessante, cara. Sofre bastante ponto, finaliza bastante, sofre falta, tá? Estevão, pra mim, ótima opção, tá? Acho que pode ser uma opção bem interessante. Eu vou ter uma aposta no ataque que não tá aparecendo aqui ainda, tá? O nosso outro atacante vai ser o Pedro Raul. Vou apostar nesse confronto aqui, cara. O Ceará pra mim é bem forte contra o Vitória. Nessas últimas rodadas não foi muito bem. Porém, cara, se sair gol, dificilmente não vai ser do Pedro. Não vai ser do Pedro. Tipo, dificilmente não será do Pedro Raul. Tá? Então, provavelmente se sair um gol do Ceará, vai ser do Pedro Raul, né? Se não sair, beleza. Mas acontece. Mas eu vou tendo de Pedro Raul. O pessoal tá fechando o time com o Sacha. Ou tá fechando com o Pedro Raul, Sacha e o pessoal tendo de Yuri Alberto. Acho que o Yuri Alberto pode ser uma opção interessante, mas, cara, a fase do Yuri Alberto nesses últimos jogos não tá sendo a das melhores, tá? Então eu vou deixar um pouco de lado. Acho que aqui, se você fechar um time que nem o meu, aqui de Pedro Raul, cara, eu acho que aqui você vem ou com alguém do Palmeiras ou com alguém do Bragantino, tá? Eu não tenho ninguém no ataque do Palmeiras ainda, tenho apenas o John no meio do Bragantino, então eu vou deixar o Sacha de fora. Acho que pode dar merda deixar o Sacha de fora, mas eu não acho que faz mais do que 12, não faz mais do que 10 pontos. E eu vou estar arriscando num cara que tá em dúvida, mas que eu acho que muito provavelmente vai jogar, porque o cara joga todo o jogo. Facundo Torres neles. Menos 1,99, jogou pouco tempo na última partida do Brasileirão. Tá, saiu cedo, mas, cara, olha a média que tá o Facundo Torres. 2 gols, uma assistência. Nos últimos jogos também meteu gol assistência na Libertadores, meteu gol também. Cara, vou estar indo com ele, esse time do Vasco é bem frágil, tá? Vou estar indo com o Facundo Torres no meu time para fechar a minha escalação. Outras opções boas. Se o Flávio Lopes jogar ou o próprio Vitor Roque, acho que são dois atacantes interessantes, tá? A fase do Flávio Lopes é melhor, tá? Então, se você quiser fazer, por exemplo, se quiser fazer um time mais caro, bota o Vitor Roque e, cara, bota o Flaco de atacante reserva. Só que daí você não vai poder botar o Pedro Raul, né? E bota o Flaco como suplente, atacante, o reserva de luxo lá, né? Então, funcionaria desse jeito, tá bom? Mais outra opção aqui pra baixo, gente, aí realmente fica mais arriscado. Eu acho que o Lucas Barbosa poderia ser uma opção interessante, é um cara que tem média básica, desde o ano passado tava fazendo boas pontuações, agora ele não estourou em nenhuma, mas vai que nessa história, né? E eu já vou adiantando que ele vai ser meu reserva de luxo. Poderia ser até ser o Paulinho, tá? Porque provavelmente quem tá concorrendo nessa vaga do Facundo é o Paulinho. Mas no outro site que eu vejo as escalações, cara, o Facundo vai ser titular. Então acho difícil. Né? Eu vou cercar a possibilidade do Facundo jogar e vou contra o atacante reserva. Poderia botar o Paulinho, mas não é certeza que joga. Então eu vou arriscar em outro atacante que tem certeza que joga, tá? E aqui pra baixo, gente, aí pra mim não vale a pena, tá? Não vale a pena, pra mim o Fluminense valeria a pena se fosse o Cano se machucou, não compensa. Meu treinador, gente, vai ser o Renato Gaúcho pelo confronto, tá? Não vou ter alguém do ataque do Fluminense, eu acho que já tô bem servido de áreas e vou de Renato Gaúcho fechar. Se você tem mais dinheiro, Felipe Luiz, ótima opção, Abel Ferreira, ótima opção. Gosto também do Cuca, acho que poderia ser uma opção interessante. Renato Gaúcho, ótima opção também, que já tô indo. Você abre um pouquinho mais barato, mas também interessante. E aí você pode fechar com um treinador mais barato, né? Uma apostinha. Tem o Léo Condé com 7 cartoletas, acho que seria o mais interessante dos baratos, tá? Claro, você também poderia apostar um Fábio Matias, né? Um jogo aberto contra esse Atlético Mineiro bem ruim que empatou com o Maringá, né? Mas meteu gol, então fica naquelas, né? Complicado de apostar nesse jogo. Gente, aqui no banco do goleiro eu vou fazer o hack do goleiro, tá? Que é um jogo arriscado. Não garanto esse SG tão fácil assim. Então vamos botar o Matheus Donelli, que provavelmente vai jogar o Hugo, né? Então vamos botar o Matheus Donelli e no banco o Fernando Miguel, fazer o hack do goleiro que a gente fez na última rodada. Não adiantou, porque jogou, entrou o Brasil do mesmo jeito, fez 4 pontos, tá bom. Fazer o quê? Eu poderia ter feito mais, poderia, mas acontece. Na lateral, gente, muito complicado essa lateral, tá? Porque não tem ótimos jogadores aqui pra baixo, né? De barato. Eu vou no Matheus Bahia por causa das pontuações recentes, tá? Vou de Matheus Bahia. Um banco bem do Ceará, tá? Vocês vão ver aqui bem do Ceará. Vou de William Machado na zaga também. Que eu acho que é o confronto mais interessante. Não acho que algum dos meus zagueiros vão sair ou alguns dos laterais não vão jogar. Vai que o Jair não joga, né? Mas acho difícil, né? O Mike e o Rocha não voltando agora de lesão. Não sei nem se o Mike e o Rocha vão pro jogo, tá? No meio, gente, também outra posição complicada aqui no meio de reserva, tá? Bem difícil. Felipe Anderson tá em dúvida? Eu vou botar o Felipe Anderson, tá? Era meu reserva, eu não sei porquê. Eu acho que tenho quase certeza que ele joga, tá? Eu vou botar. Eu acho que nenhum desses três aqui não vão jogar, tá? E no ataque reserva, eu poderia botar o Paulinho pra fechar aquela possibilidade do Facundo não jogar. Deixa eu até ver aqui quem tem em dúvida. Acho que só o Paulinho, né? Interessante. Porque o Flaco Lopes não aparece aqui. Tem o Paulinho. Não acho que vai jogar, cara. Acho bem difícil o Paulinho ser o titular. Acho que pode entrar. Mas daí eu vou botar um cara que não tem chance de pontuar. Pra mim vai ser o Lucas Barbosa, meu pontuador, tá? Quanto tempo de vídeo? Já tá 14 minutos. Capitão, gente. Capitão do Soldado é muito difícil, tá? Porque tem algumas ótimas opções. Acho que o Pedro Raul pode ir muito bem. Pedro pode ir muito bem. Arrascaeta pode ir muito bem. Alisson pode ir muito bem.
E eu vou pensar mais no critério confronto e qualidade do jogador. Eu vou estar indo de John Arias como capitão. Tá? O confronto é um pouco mais fácil, pega o Lanterna Sport, que está numa fase, o Fluminense melhorou bastante, tá? Melhorou bastante mesmo. Então vou estar indo com o John Arias, que provavelmente vai ser o principal jogador do Fluminense, ainda mais sem ter o Cano no jogo, né? Pode ter pênalti, o Arias pode bater, então vou tendo com o Arias, tá? Eu acho que, claro, daria para arriscar facilmente no Rascaeta, no Pedro batedor de pênalti, né? Pode imitar fácil, tá? Mas eu vou estar indo com o John Arias, beleza? Esse ficou o time, gente. Muito dificilmente eu vou trocar. Eu acho que a minha maior dúvida é na zaga mesmo, entre Guzmán e Léo Ortiz, tá? Não me passa confiança essa zaga do Bragantino, ainda mais contra esse Mirassol que tá tirando esse G a rodo. Mas também não me passa confiança o Léo Ortiz e o Guzmán pelo menos tá desvalorizado. E vocês vão ver aquela valorização, gente, do que eu falei. Tá? Goleiro, o Fernando Miguel, valorizado pouquíssimo. Pra valorizar é muito fácil. O Juninho Capixaba desvalorizado, já é desvalorizado. O Freitas desvalorizado, muito fácil de valorizar, né? Muito barato. E a média dele é muito baixa. O Guzmán também, mesma coisa. Daí realmente o Arrascaeta mais valorizado, mas o Arias desvalorizado, o John muito desvalorizado, o Pedro bastante valorizado. Com certeza a gente vai perder a cartão do Pedro, só se ele der outra mitada absurda. Mas é difícil, tá? Eu tô indo mais pela chance de ele fazer 1 ou 2 gols, ou um gol, uma assistência, mesma coisa do Arrascaeta, tá? Pedro Raul bem desvalorizado também, e o Facundo Torres também, 1,99, é o jogador mais desvalorizado do time, é ele. Tá? Tô indo muito por causa disso também. Poderia com o Estevam garantir que vai jogar. Não é certeza também se o Estevam joga, tá? Eu acho que vai jogar, mas não é essa certeza toda. Tá? Mas tô indo pelo Facundo muito mais pela desvalorização, o cara também que desarma mais bolas, tá participando mais, assim, em questão de um passe ou outro, assim, o Estevam geralmente, né, não tá rendendo tanto assim, o Facundo tá participando bem mais, né? Então vou ir com esse time. O Renato Gaúcho também desvalorizado, então estamos um time bem tranquilo de desvalorização, tá? Realmente o Pedro e o Arrascaeta prejudicam nisso, mas acontece, vamos cercar essa possibilidade dos dois darem errado, né, e do resto dar certo, né, bem desvalorizado do resto, beleza? Então esse ficou o time, gente. Deixa o like, se inscreve, compartilha se gostou do vídeo. Segue lá no Insta, do Forigo, sempre postando quando sai vídeo novo lá. E também se tiver alguma alteração na escalação, vai estar lá, beleza? Então, gente, valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada de novo, que tamo voando, hein? Tamo voando alto. Falou!